Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Brasil inteiro está de queixo caído, né? Porque vazou um áudio do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. Pessoal, prometi a vocês que não ia colocar vídeo sobre política aqui, né? Mas, diante dos fatos, né? Não tem como eu ficar de fora, né? Quer ficar para saber? Meu nome é Fabi, sou terapeuta holística, sou astroterapeuta, especialista em leitura de baralho cigano. E hoje nós vamos fazer uma leitura sobre a situação, como vai ficar a situação do senador Flávio Bolsonaro depois que vazou esse áudio, né, dele com Daniel Vorcado. Pessoal, hoje foi amplamente divulgado pela imprensa um áudio onde ele fala assim no começo, para o Vorcado, que ele sente muito em estar ligando para ele, mandando mensagem para ele naquele momento, porque ele estava ciente que o Daniel Vorcado estava passando por uma situação difícil, ou seja, que ele ia para um lugar aí, para o resort, né? Vamos falar resort, porque tem nomes assim que a gente não pode falar na lata, porque senão o YouTube vai bloquear o vídeo, né? Pro resort, né? Então eu já sabia que a qualquer momento ele ia pro resort. Então ele falou: eu sinto muito, eu sei que você está passando por um momento difícil, eu também estou passando por um momento difícil. Momento difícil aí eu posso dizer que é o pai internado, o pai entre permanecer por aqui ou ir para a quinta dimensão. Isso aí todo mundo já entendeu o que eu quis dizer. Mas o que me chamou a atenção mesmo e que me deixou assim de queixo cair é que ele fala assim: mas isso vai passar, você vai ver, vai passar, isso vai acabar logo. Ele não falou que isso ia passar logo, ele falou que isso ia acabar logo, né? Então, o que o Flávio Bolsonaro quis dizer com essa fala em relação ao pai? Isso vai acabar logo. Sim, vai lá, ouça o áudio. Porque eu fiquei de queixo caído. Mas eu quero a confirmação do baralho, tá? Eu vou fazer 9 cartas. Eu fiz um vídeo antes e fiz com 5 cartas, não saiu a resposta. Então, quando é assim, eu faço com 9, tá? O que ele quis dizer com isso? Né? Que nessa, provavelmente, nem o Daniel Vorcado entendeu, né? Eu entendi. E não gostei. Tá? Não gostei. Era o que eu esperava mesmo. Ó, você aqui, a panorama do jogo, tá? Pessoal, a minha mesa, ela é cheia de cristais mesmo, tá? Porque eu sou cristalterapeuta, eu sou aromaterapeuta, tá? Enfim, trabalho com terapias holísticas, então a minha mesa, ela é cheia de cristais, tá? E todos consagrados aqui. Agora, vamos lá. A carta central, sim, é a carta do homem. Aqui, no caso, é o pai do Flávio Bolsonaro, tá? Então, ele quis dizer que ele sabe mais sobre o estado de saúde do pai dele. Tá vendo aqui, ó? Carta da cruz, carta dos pássaros e carta dos ratos. Então, a carta dos ratos fala de problemas de saúde, né? Então, ele sabe mais sobre os problemas de saúde do pai dele do que a imprensa fala. Então, ele tem certeza, ele tem a certeza realmente de que algo vai acabar logo. Algo vai se esvair logo, tá? Carta do jardim. E aí,
tem a carta do jardim, a carta do cão, a carta da mulher e a carta dos caminhos, tá? Como é que eu vou dizer isso pra vocês, gente? É assim, por mais amor que ele tem ao pai, tá? Ele tem, lógico, né? Lógico que ele tem amor ao pai. A carta do coração tá falando aqui, ó. Por mais amor que ele tem ao pai, tem a carta dos caminhos, né? A carta dos caminhos ele tá muito dividido. Se ele aceita o que o destino reservou ao pai ou não, né? Mas ele sabe que vai ter o lado. Ai, gente, não, eu não vou falar isso não, porque vai pegar muito mal. Mas é isso, ele tá muito dividido. Se ele aceita o que foi falado para ele com tranquilidade ou se ele se revolta, tá? Mas tem uma mulher aqui na história que não aceita, tá? Uma mulher que leal a ele, que não aceita o diagnóstico médico do pai do Flávio Bolsonaro, que é o Jair Messias Bolsonaro, tá? E aqui, pessoal, eu já estudei muito sobre essa carta, tá? A carta do jardim, ela fala muito sobre coisas que estão em não é coisas que estão em oculto, não é a carta da carta, não é a carta, não. A carta do jardim também fala de coisas que estão em oculto. Porque se você pensar na carta do jardim, pessoal, isso aqui é vídeo pra gente inteligente, tá? Eu andei estudando em alguns lugares aí e fiz a relação com a carta. Que tem 7 tipos de plantas que atraem animais peçonhentos. Como que eles atraem? São plantas muito bonitas, que ficam no jardim, tá? Que ficam no jardim, mas elas são plantas que, se você não deixar elas num corte bem rasteiro, elas são esconderijos para animais peçonhentos. Então, essa carta do jardim aqui, tá? Ela fala sobre isso, mas ela fala também de coisas que são feitas fora do país, né? Então, as coisas feitas por baixo do pano e fora daqui. Ou seja, o tal do filme, né? Então é isso que o Flávio Bolsonaro quis dizer, tá? Que ele sabe mais coisas sobre o estado de saúde do pai do que se fala e que ele tem certeza do que ele tá falando, né? Eu acho que para bom entendedor pinga letra. Aí ele vai falando, pede desculpas e tal, mas ele fala que dever os outros é chato, mas ele precisava de alguns milhões de reais para poder pagar os artistas, porque, né, já pensou ficar devendo o pessoal do filme? Não sai o filme, ele deixa bem claro. Só que qual que é o intuito do filme? Homenagear o pai? Será que esse era o real intuito do filme? Vou perguntar ao tarô. Qual é o real intuito de fazer um filme, né, sobre o pai dele nos Estados Unidos, que custou o dobro do orçamento do filme do Wagner Moura, né, o Agente Secreto, né, que fizeram os cálculos, né? Qual que era o intuito do Flávio Bolsonaro e companhia, né? Porque não foi só ele, né? Ninguém faz nada sozinho. Pessoal, a notícia não é boa. A notícia não é boa. Tá vendo a dinâmica aqui? Aqui responde até a primeira pergunta. O que o Flávio sabe? Isso aqui. Eu acho que dispensa comentários, né? Mas o intuito dele é usar essa situação aqui, tá? Para, né? Para
chegar à presidência da República. Carta da âncora que fala de assinar um termo de posse, tá? Depois de uma longa jornada de dificuldades, né? E um período de mudanças, né? Que leva de 2 a 9 meses. Às custas do pai. Carta do chicote. Enquanto o pai tá sofrendo, ele tá usando o filme. Homenagear o pai, não sei o quê, mas na verdade usar o filme para ganhar a eleição. Né? Então isso me deixou. Falei, eu vou fazer o vídeo. E eu vou. Eu vou porque quem estiver assistindo esse vídeo aqui, passa pro coleguinha, tá? Isso aqui não é político, isso aqui é uma pouca vergonha, tá? Agora, a última pergunta, para encerrar o vídeo, né? Porque essas coisas que tem que resolver é a espiritualidade, né? E a justiça. Divina e a terrena. Depois dessa bomba, como que ficará os planos do Flávio Bolsonaro? O que vai acontecer na vida de Flávio Bolsonaro após esse episódio lamentável, né? Após essa gravação ter vazado, né? Ou seja, vazado não, né? Foi liberado, né? O que vai acontecer com o nosso não, não é meu nada não, com o senador Flávio Bolsonaro? Porque ele é senador, né? O que vai acontecer com ele? Com a campanha dele, com a vida dele, né? Então, por isso que eu falo, por isso que eu fiz aquele vídeo lá, pessoal. Eu vou linkar ele com o vídeo que eu fiz sobre o pai dele. Porque assim, contra o pai mesmo eu não tenho nada, viu? Não tem nada contra o pai dele. É quem tá perto dele que... Não é Coca-Cola não, bem é Fanta, tá? É Fanta mesmo. Tudo Fanta. Sabor uva ainda. E vou imitar esses comentários, porque é assim, eu não gosto de falar sobre política, mas a gente tem que honrar pai e mãe, né? Tem que honrar pai e mãe, né? Tem que honrar pai e mãe. Deixar os filhos tomar conta da vida, deixar um pai deixar os filhos tomar conta da vida dele não pode não, gente. Pode não. Tem que deixar os filhos seguir o seu caminho. Não impor o caminho a eles. Aí olha no que dá, né? Aí no que tá dando, né? Desvio encarnatório. Isso aí se chama desvio encarnatório no espiritismo, tá? Poderia ser somente um brilhante advogado. Ia dar tudo certo. Mas não, né? Ó, já era, tá? Já era. Carta da Torre. Carta dos livros. Carta da chave. Carta da âncora. Carta da carta. Ó, só esse L aqui. Só esse L das cartas, pessoal. Ele vai pro resort. A chance dele, eu não vou falar que ele vai, tá? A chance dele ir pro resort é grande, tá? A chance dele ir pro resort é grande.
Carta da âncora. Pesou, hein? Pesou. Carta das flores, miou. E carta dos lírios. É momento dele colocar a viola dele no saco, né? E pensar em outras estratégias, tá? E ao pai dele, ele tem duas pessoas, tá? Que ainda o ama. Sua esposa e sua filha. Ou talvez sua filha. Mas a esposa me parece que é uma mulher que pode ter todos os seus defeitos e tudo mais, mas ela sempre foi uma mulher muito leal a ele. Então as únicas pessoas que o ama são sua mulher e sua filha. O restante só se aproximaram dele pra ir de carona no cometa, né? Que caiu. Gostaram do vídeo? Curta, comenta e compartilha. Eu vou ser bem sincera, não gostei do vídeo não, tá? Mas é o que nós temos por momento, né? Porque não é sobre política. É sobre o amor de um filho para um pai, né? É sobre o amor de um filho para um pai que nunca houve. Namastê. Deus quer em mim e vocês também.